Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, nós já vimos temas 1 até o tema 6 sobre os animais, né? Nós vimos lá poríferos, quinidários, nós vimos depois plateumintos, nematóides, nós vimos anelídeos, depois nós vimos equinodermos, moluscos, nós vimos artrópodes, depois nós passamos por vertebrados, né? Nós vimos lá os peixes, nós vimos os anfíbios, nós vimos os répteis. Falta agora dois para terminar. Faltam as aves e os mamíferos no tema 7. É rapidinho, nós vamos ver agora. Vamos lá. Bom, então vocês vão acompanhar comigo aí na página 136. 136, tema 7. Aves e mamíferos. Vamos lá então? Começando aqui, ó. Aí diz assim, ó. Vamos começar com as aves, né? Primeiro as aves. Só colocar a caneta preta aqui. Diz assim: o grupo das aves reúne aproximadamente 9.000 espécies. Então, temos 9.000 espécies de aves no mundo. Ocupam praticamente todos os ambientes da Terra, seja ambientes secos, ambientes úmidos, ambientes frios, ambientes quentes. Sempre tem alguma espécie de ave ali, floresta, né? Ou campos. Né? Então, sempre tem aves nesses locais. Há espécies que não voam, como a ema e o avestruz. Eles não voam. Outras que são voadoras, como o beija-flor e os gaviões. E existe ainda aquelas que podem nadar e se alimentar no meio aquático, como os patos e os pinguins. Olha só, os pinguins são aves, né? São aves. Beleza, então tem de tudo. Tem os que voam, os que não voam e os que nadam e mergulham, né? Como os pinguins. Bom, aí, continuando aqui, algumas características das aves. Vamos lá, vamos ver algumas características das aves. Primeiro, são animais endotérmicos, ou seja, regulam a temperatura corporal mantendo-a praticamente constante pelo controle da produção de calor interno. Lembra que nós vimos os ectotérmicos? Peixes, anfíbios e répteis, eles são ectotérmicos, eles dependem do ambiente para aquecer o corpo. Então, por isso que muitas vezes a gente vê lá a imagem de jacaré tomando sol, né? Lagarto tomando sol, até tem aquela expressão, o cara tá lagarteando, né? Tá lá paradão no sol. Né? Eles precisam de receber calor do ambiente para aquecer o corpo. Já os endotérmicos não, eles produzem o calor de dentro do próprio corpo. As reações químicas dentro das células produzem calor. Isso acontece com as aves e com os mamíferos. Nós, seres humanos, somos endotérmicos. A gente produz calor, o nosso corpo produz o calor, certo? As aves também são assim. Aí diz assim: o corpo é recoberto por penas que auxiliam no voo e na manutenção da temperatura corporal, pois retém uma camada de ar sobre elas, né, sob elas, abaixo delas, exercendo a função de isolante térmico. Então, duas funções das penas, depois eu vou falar a terceira. Duas funções: ajudar no voo, aquelas que voam, claro, né? Aí do lado tem uma imagem de uma ema, ó. A ema não voa, né? Mas ela tem penas. Mas as aves que voam usam as penas para ajudar a voar. E também para proteger do frio, né? As penas, elas têm ar ali dentro e isso funciona como isolante térmico. E uma terceira é para reprodução. Muitas aves usam as cores das penas para conquistar o parceiro, tá bom? Beleza. Agora vamos ver aqui, ó. Mais uma característica. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Possuem bico e não tem dentes. Possui bico e o bico não tem dente. O formato e o tamanho do bico estão relacionados ao tipo de alimentação. Tá? Então, dependendo da comida que a ave come, o bico é de uma forma. Por exemplo, aves de rapina que comem carne. Eles têm bico curvado e muito forte, né? A águia, o urubu, o falcão, eles comem carne. Eles precisam ter um bico forte para cortar a carne. Já animais que comem insetos, geralmente eles têm um bico comprido para poder, como se fossem palitos, né? Para poder pegar os bichinhos, certo? E por aí vai. Então, dependendo da forma daquilo que o animal come, é o formato do bico dele.
Espécies aquáticas apresentam na pele glândulas uropigianas. O que são glândulas uropigianas? Elas secretam uma substância oleosa, tá? É como se fosse um poro na pele que libera um óleo, ajudando na impermeabilização das penas. Ela passa o bico nessa glândula, geralmente ela fica próximo ali do bumbum da ave ali, né? Perto da cloaca ali atrás. Ela passa o bico ali e passa nas penas. E as penas ficam com essa camada de óleo e aí a ave que nada, né? Tipo, sei lá, o ganso, o pato, ele flutua melhor na água, porque as penas não ficam encharcadas. Certo? Outra característica, as aves respiram por pulmões, não tem brânquias, né? Lembra que as brânquias são estruturas de respiração para os seres que vivem dentro da água, os peixes, o filhote do anfíbio, o girino, né? Tem brânquias. Alguns invertebrados têm brânquias também. As aves não são seres aquáticos, vivem fora da água, então eles respiram por pulmões. Pulmão é uma estrutura respiratória que retira o oxigênio do ar. As brânquias são estruturas respiratórias que tiram o oxigênio da água. Então, as aves têm pulmões. Estão ligados a projeções chamadas sacos aéreos. Então, além dos pulmões, tem também umas estruturas parecidas com o pulmão, que são sacos aéreos. Deixa a ave mais leve, comporta mais ar dentro da ave, tá bom? E ajuda ajuda na respiração. Outra característica, são animais ovíparos, com fecundação interna. O que é isso? A fecundação, o encontro do espermatozoide e do óvulo ocorre dentro da fêmea. E ela produz um ovo, e ela bota esse ovo, por isso que é ovíparo. Ela bota o ovo e o filhote vai ser chocado depois que ela botou o ovo. Então ela vai ficar em cima do ovo, vai esquentar o ovo e vai chocar ele. Não é dentro do corpo, tá? Lembra que dentro do corpo é ovovivíparo. Ovíparo é o que bota o ovo e depois choca. O ovo ovivíparo é que tem o ovo fica dentro da fêmea até o filhote sair do ovo e aí ele nasce. As cobras são assim, por exemplo. Muitas cobras, a maioria das cobras. Depois tem aqui, ó. Os ovos protegem o embrião da desidratação, perda de água, e apresentam substâncias de reserva. Tem nutrientes lá dentro que vão abastecer o filhote enquanto ele está crescendo, certo? Beleza. Então, as aves são ovíparas. Aí aqui embaixo, aqui nós temos uma ema, né? Uma ema, a espécie dela chama-se Rhea americana. É uma ave que não voa, mas é excelente corredora. Ela tem as pernas bem compridas, né? Bem compridas, então elas conseguem correr bem. Inclusive, pessoal, tem umas que o pessoal monta em cima da ema para poder correr. Acho que a ema acho que não aguenta, mas é o avestruz, que é parecido com a ema e é maior. Eles montam em cima do avestruz e fazem corrida sentado em cima de um avestruz. Agora aqui, ó, só para a gente ler aqui essa frase, a capacidade de manter a temperatura corporal em diversos ambientes é uma característica comum das aves e dos mamíferos. Então, as aves e os mamíferos são endotérmicos. Os peixes, os répteis e os anfíbios são ectotérmicos, ok? Endotérmico produz o próprio calor, ectotérmicos precisam do calor do ambiente. Agora vamos ver aqui, ó, capacidade de voo. Ao facilitar o rápido deslocamento, o voo deu às aves a possibilidade de chegar em lugares dificilmente alcançados por outros animais e de ocupar diversos territórios. Você já deve ter visto aquelas aves que moram no pé da montanha, no alto da montanha, ou naqueles despenhadeiros onde ninguém chega, nenhum outro animal chega, só as aves voando é que chegam lá e fazem um ninho naquele lugar. Então assim elas ficam protegidas, né? E além disso, voar faz com que eles alcancem um ambiente maior, né? Um ambiente maior, com uma capacidade de alcançar lugares com mais rapidez e facilidade. Inúmeras características possibilitam o voo. Os membros anteriores, ou seja, as patas da frente, são asas recobertas por penas. Apresentam quilha ou carena. São estruturas que ficam aqui na região do peito, né? São estruturas aqui que são bem desenvolvidas e aí o músculo peitoral das aves é bem forte para poder, bater a asa, né? Para poder bater as asas. Então os músculos peitorais são fortes, precisa de um osso aqui no meio bem forte, que é a quilha.
ou também chamada de carena. Olha lá, a estrutura na qual se prende os músculos peitorais, responsáveis pelo batimento das asas durante o voo. Possuem ossos pneumáticos. O que é isso? São ossos ocos, os ossos são ocos, preenchidos de ar. Quem come frango aí e gosta de roer o ossinho, quebrar o ossinho, já viu, né? Que o osso ele é oco por dentro. Os sacos aéreos são expansões do pulmão. Já falei, né? Sacos aéreos são estruturas que ajudam o pulmão. Maximizam a capacidade respiratória e influenciam a massa e a densidade corpórea. Ou seja, deixa o pássaro mais leve e com bastante ar lá dentro, ajuda o pulmão a respirar bastante, porque gasta muita energia voando. Né? O músculo peitoral tem que ser forte e ele consome muita energia. Então a respiração tem que ser muito boa das aves, certo? Vamos para a próxima página. Bom, aqui tem um esquema então que mostra algumas coisas que a gente falou. Olha só. Aqui são os músculos, aqui é a carena, ou quilha, que é aquela parte que fica no peito aqui da ave, no peito. Então ele tem esses músculos aqui que são os músculos peitorais, eles são bem fortes, certo? E aí eles fazem aqui os membros anteriores, que são as patas, como se fossem patas da frente, né? São as asas, na verdade. Então tá aqui, ó. De novo aqui, ó. Vou limpar aqui, coloquei maior aqui, dá para ver melhor. Olha lá. Aqui fica a carena, ou quilha, é um osso que fica no peito aqui. Aí nós temos os músculos peitorais, que fazem as asas baterem forte. Beleza? Então, lá, tá aqui, ó, na frente. Olha esse osso, olha de lado aqui, a carena de lado, ela, assim, ela é bem grande, ó. Certo? Bom, o que mais? Os ossos são pneumáticos, aqui eles são ocos, dá pra ver aqui como eles são ocos. São bem ocos e leves, né? Deixa a ave mais leve para poder voar. E o que mais que tem aqui? Nós temos aqui, ó, o pulmão. O pulmão tá de rosinha aqui, ó. Um pulmão e o outro pulmão lá atrás. E aqui nós temos os sacos pneumáticos. São estruturas cheias de ar também que ajudam na respiração. Tudo bem? Beleza. Aí tem lá a traqueia, né? Ó, onde o ar vem lá de cima. Beleza? São estruturas todas que ajudam no voo, né? Deixam o animal mais leve, forte e com uma boa respiração. Ok, vamos ver aqui agora. Agora vamos para os mamíferos, né? Terminamos as aves, vamos ver os mamíferos aqui. Mamíferos. Os mamíferos estão amplamente distribuídos pelo planeta, habitando desde os polos aos topos das montanhas, as florestas, desertos e os oceanos. Ou seja, também, igual as aves, os mamíferos estão espalhados por todo o planeta. Baleias, morcegos, cães, ratos, seres humanos são exemplos de mamíferos. Algumas das principais características dos animais, desses mamíferos. Vamos ver então. Características dele. Aqui tem um mamífero que é a onça parda. A onça parda, a fêmea adulta, né? E os filhotinhos, eles têm umas manchinhas. Certo? Essa aqui, a onça parda, o nome científico dela é Puma concolor. Puma concolor. Certo? E os filhotes dela. Aqui, vamos ver as características então dos mamíferos? Está assim, ó. Assim como as aves, eles são animais endotérmicos, ou seja, produzem o calor das células do próprio corpo, a energia produzida consumindo energia do próprio corpo. Não sei se vocês lembram, né? O ser humano, por exemplo, nós temos uma temperatura de 36,5, 36,5 graus Celsius, a temperatura do corpo humano. Né? Esse calor ele é produzido pelas próprias células do corpo. Aí diz assim, outra característica, apresentam glândulas mamárias. O que são as glândulas mamárias? São estruturas que produzem leite. Ó, nas fêmeas, essas glândulas são desenvolvidas produzindo leite com o qual se alimentam seus filhotes. Então, a fêmea, através das glândulas mamárias, produzem o leite que vai alimentar os seus filhotes. Sua pele é recoberta por pelos, tá? O único grupo de animais, de seres vivos que tem pelos são os mamíferos. Auxiliam na manutenção da temperatura do corpo. Aqueles animais que vivem muito no frio, geralmente eles têm mais pelos, né? O urso polar, né? Eles têm bastante pelos. Aqueles que vivem em lugares mais quentes, geralmente eles têm menos. Aí, aqui embaixo,
apresentam acúmulo de gordura sob a pele e entre os órgãos internos. Então, nós temos gordura abaixo da pele. Uns têm mais, outros têm menos, mas sempre tem uma camada de gordura dos mamíferos. Funciona como reserva de energia e auxilia na manutenção da temperatura. O urso polar, ele come muito no verão, porque quando chega no inverno não tem escassa comida, né? Ele vai lá para dentro de uma caverna e fica lá, e ele fica usando a energia que ele passou o verão inteiro engordando, fica gordo, cheio de gordura, e essa gordura é usada no inverno para ele se manter vivo. E, além disso, protege ele contra o frio, né? A capa de gordura que ele tem, né, na pele protege ele contra o frio. Até as pessoas mais gordinhas costumam sentir menos frio do que os magricelos, né? Os magricelos ficam estremecendo de frio, os mais gordinhos estão na boa, né? Essa camada adiposa de gordura é uma camada de proteção. Bom, aqui, algumas espécies apresentam glândulas sudoríparas. O que é isso, glândulas sudoríparas? São estruturas que produzem suor, olha lá, responsáveis pela produção de suor, que participa de processos de regulação da temperatura corporal. Então, o ser humano, por exemplo, sua bastante, né? Nós temos bastante glândulas sudoríparas. Quando a gente faz uma atividade física muito intensa, a gente costuma suar. Você vai, sei lá, faz educação física e corre, você fica suando. Esse suor é para levar embora o excesso de calor que o corpo produziu. Tá? Ele vai evaporando, né? O suor evapora e leva junto o calor, o excesso de calor. Então vai resfriando o seu corpo. Tá? É um mecanismo de proteção para o seu corpo não aquecer demais. Aí diz aqui outra: possuem glândulas sebáceas, que produzem uma substância oleosa, utilizada para lubrificar e permeabilizar a pele e os pelos. Então, tem alguns que têm mais dessas glândulas sebáceas, que produzem óleo e sebo, outros têm menos. O ser humano tem glândulas sebáceas, principalmente onde? Aqui no nariz, produz um óleo, né? O nariz, muitas pessoas têm um nariz bem oleoso. Na testa pode ter também. Algumas pessoas têm na palma da mão, tem a mão oleosa. E a pele em geral, até no cabelo, né? Tem gente que tem o cabelo oleoso, porque a pele aqui, ó, a pele onde nasce o cabelo, da cabeça, produz também muito óleo e gordura. Nós temos também glândulas sebáceas dentro da orelha. Dentro da orelha produz aquela cera, né? A cera da orelha é produzido por glândulas sebáceas. Beleza? Agora vamos ver aqui mais uma característica. Os movimentos respiratórios são executados por músculos torácicos e pelo diafragma. Então, nós temos músculos aqui em volta das costelas e nós temos um músculo na barriga aqui na altura do estômago, que ele sobe e desce fazendo a nossa respiração, tá? Não dá para ver aqui, eu tô pequenininho, não dá para ver. Mas o músculo fica, deixa eu ver se eu mudo aqui. Não sei se dá para ver aqui, ó. O músculo fica mais ou menos atravessado, erguei um pouquinho, atravessado aqui na altura do estômago e ele sobe um pouquinho e desce um pouquinho. E aí faz a gente respirar, tá bom? E fora os músculos que ficam aqui nas costelas. Beleza. Aqui, ó, o diafragma, então, o diafragma é um músculo que só está presente nos mamíferos. Deixa eu pôr lá, né? De volta. Ali. É um músculo, músculo que só está presente nos mamíferos. Então, só os mamíferos têm o diafragma, esse músculo atravessado que eu falei. Apresentam dentes de diversos formatos e tamanhos. Os mamíferos, lembra? As aves não têm dentes. Os mamíferos têm dentes. E, dependendo do que o indivíduo come, o formato é diferente. Por exemplo, o esquilo raspa, né? Ele é um raspador. Então, o dente dele é comprido e achatado, esses dentes da frente, para raspar. Já, sei lá, o leão, ele tem dentes afiados, porque ele caça e tem que rasgar a carne. Então, ele tem caninos muito, muito grandes e dentes afiados. Ok? Bom, não é só os mamíferos que têm dentes, os répteis também têm. Se você lembrar dos crocodilos, por exemplo, tem bastante dentes, né? Peixes, alguns peixes também têm dentões. Tubarão tem muitos dentes, tá bom? Agora as aves não têm dentes, né? Aí, continuando aqui, os mamíferos têm também. O ser humano, por exemplo, tem dentes aqui na frente para cortar, tem dentes caninos aqui para furar e tem dentes lá no fundo, os molares, para esmagar.
Então, dependendo do alimento, a gente tem uma boa variedade, né? A gente consegue cortar, por exemplo, uma maçã. Quando você come maçã, você usa os dentes da frente. Quando você vai esmagar, você usa os dentes do fundo. Então, nós temos uma diversidade aqui de formatos de dente, porque a nossa comida é variada. Bom, aí está dizendo assim, a arcada dentária é adaptada à dieta, ou seja, o tipo de comida e ao modo de alimentação de cada espécie. Beleza, já falei disso. Aí aqui mais uma característica. A maioria dos mamíferos é vivípara. O que é vivípara? O filhote se desenvolve dentro da mãe sem ovo, não tem ovo. O filhote se desenvolve dentro do útero com cordão umbilical e placenta. Esses são os vivíparos. Apresenta fecundação interna, ou seja, o encontro do espermatozoide e do óvulo ocorre dentro da fêmea. Os filhotes geralmente se desenvolvem dentro do corpo da mãe ou do marsúpio, que é uma bolsa que fica na barriga. Vocês já viram os cangurus? Os cangurus têm uma bolsa na barriga chamada marsúpio e o bebê fica ali dentro se desenvolvendo, tá? Aqui está dizendo, ó, uma estrutura externa do corpo da mãe. Mas o útero é interno, o útero é dentro da mãe. Após o nascimento, continuam dependentes da mãe durante o período de amamentação. O filhotinho nasce, ele já não sai por aí caçando, né? Alguns seres, sim, ó, o filhote nasce e já tem que se virar, tipo a tartaruga. A mãe não fica lá esperando a tartaruga, ela bota o ovo, depois vai enterra, né? Vai embora. Os filhotes nascem e já tem que se virar, tem que correr para o mar. Tartaruga marinha, né? Já os mamíferos, existe muita dependência dos filhotes com relação à mãe. Nasce, a mãe fica ali cuidando, né? Isso ocorre com outras espécies também. As aves fazem isso, alguns anfíbios, répteis fazem isso também, tá? Aves também cuidam dos filhotes, né, no ninho, mas tem espécies que não. Nasceu, se vira, né? Beleza? Ok, é isso. Vamos seguir? Bom, pessoal, aí na página 138, nós temos atividades aqui. Eles são referentes aos temas 5, 6 e 7. Tá aqui, ó. 5, 6 e 7. Vocês vão fazer do número 1 até o número 6. Até o número 6. O 7, tem um 7 aqui também. O 7 não precisa fazer, tá bom? Esse aqui é em equipe. A gente está em quarentena, né? Então vamos fazer esse 7. Vamos fazer do 1 ao 6, você vai fazer no seu caderno, não precisa copiar a pergunta, você só responde, ok? E a gente vai encerrando aí os animais, beleza? Então, essa aqui é a primeira tarefa. Agora, eu vou encerrar essa atividade agora, que é só o vídeo e essa tarefa para vocês fazerem. Eu vou postar outra atividade separada com textos de leitura. Então, é aquilo que eu coloco escrito como hora da leitura. Eu vou colocar uns 3 textos ali, tá? Com textos, com temas relacionados a animais, para você fazer a leitura, ok? E fazer a interpretação. Você pode fazer leitura em voz alta aí para alguém da sua família, tá? Para treinar a sua leitura e o entendimento do texto. Valeu, pessoal? É isso. Lembrando, né, nós estamos terminando o segundo trimestre, temos avaliações, temos 2 avaliações de 30, uma avaliação de 40, elas estão postadas lá no Classroom, quem não fez, vai lá fazer. E, claro, quando você for fazer, dá uma estudada antes, leia as instruções, lá tem as páginas que você tem que estudar para poder fazer as provinhas, beleza? Quem foi mal, depois a gente vai fazer uma recuperação. E é isso. Aguardo vocês na próxima semana. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.